galera, beleza? Começando a live aqui com o Tarcísio, valorize seu dinheiro. Vamos só esperar que o Tarcísio entrar, já solicitou aqui. Aí o Tarcísio. Tudo certo? Beleza, cara? Beleza, só botar o fone de ouvido aqui. Beleza. Tá dando pra me ouvir legal aí, pessoal? Tô ouvindo sim, tô ouvindo sim. Tá ouvindo? Só vou botar o fone aqui pra não dar nenhuma interferência aí no áudio. Se tiver algum delay, alguma coisa aí, não sai com a voz aqui no meu. Tá me ouvindo? Agora tá. Se tiver como galera da live aí confirmar se tá ok aí o áudio, o vídeo. Aí a gente já vai começando aqui. E aí, Tarcísio, como é que tá o isolamento aí? Cara, pra mim não tem isolamento, né, cara? Eu trabalho na área da saúde, então eu tô trabalhando mais que nunca, cara. Somos dois, então. Pra mim segue a mesma vida. É isso aí. Mas tá bom, cara, graças a Deus. A gente tá vendo aí que o pessoal tá passando aí em relação ao emprego, né? Então a gente tem que dar graças a Deus por isso, né, cara? Não dá pra reclamar. O nosso foco aqui não é ficar falando aí sobre o coronavírus, sobre morte, sobre pronunciamento do presidente, nada disso. Mas, querendo ou não, a gente vai passar aí por um momento aí de uma grande crise. A gente está começando, né? Muita gente acha que a gente já está na crise, mas eu acredito ainda que financeiramente falando, em termos da economia macro, aí a gente ainda vai ter muitos reflexos que a gente ainda não começou a enxergar. E muitas empresas aí já estão dando férias coletivas, já tem gente aí cumprindo sobreaviso. Então, eu acho que a partir desse mês agora, a partir de abril, maio aí, que a gente vai começar realmente a enxergar os reflexos econômicos aí desse impacto do coronavírus, né, Tarcísio? Sim, cara, as pessoas não estão pensando assim, mas é 1, 2 semanas só de quarentena e tal. E só que, cara, essa 1, 2 semanas pode ser estendido para mais 30 dias. E isso numa economia, cara, é complicado demais. Imagina você ter uma empresa e você ficar 30 dias sem faturar nada. Você tendo empregado para pagar, você tendo mercadoria para pagar, seus compromissos pessoais porque você depende daquilo para sobreviver também. E, infelizmente, eu acho que isso está começando. Tomara que estejamos errados, né? Mas, infelizmente, eu acho que é só o começo. Teve um estudo do JP Morgan, não sei se tu viu, que lá nos Estados Unidos eles analisaram 12 setores da economia e a grande maioria não tem 30 dias de caixa para se manter. Então, com certeza aí, micro e pequenas empresas aí, não só nos Estados Unidos, no Brasil, mas acredito que no mundo inteiro aí a economia vai sofrer bastante. E a gente está à mercê disso, né? A maioria dos brasileiros aí depende de um salário, tem que suar para trabalhar, pagar boleto, pagar as despesas da casa aí, filho. Então, a gente vai ter que começar a se reinventar com relação ao dinheiro, em relação ao trabalho, né? A gente está vendo aí muita gente migrando para online. A minha esposa mesmo é fisioterapeuta, dá aula de pilates e está fazendo alguma coisa online aqui para pelo menos não ficar parado, né? Então a gente vai ver muito essa mudança aí para o online agora. Eu também faço faculdade de Direito presencial e está tendo aula normal online, coisa que não se cogitava há pouco tempo atrás. Então eu acredito também que a gente vai ter um impacto muito grande aí em novas tendências para o mercado aí depois dessa crise, né? Sim, cara. Você falando dos Estados Unidos, os Estados Unidos eles são mais bem educados financeiramente falando do que o povo brasileiro. Infelizmente, essa é a realidade. Se eles não têm 30 dias, imagina os pequenos empreendedores daqui, né? Às vezes eu presto algumas pequenas consultorias para muitos empreendedores da cidade, e assim, o que eu coloco na cabeça deles é que eles têm que ter essa reserva. E um deles até veio falar comigo, Tarcísio, ainda bem que eu fiz a consultoria, porque eu não tinha o hábito de guardar nem para mim e nem para minha empresa, era tudo misturado. E quem se preparou antes, eu acho que vai sofrer sim, porque por mais que a gente tenha aquela reserva,
a reserva nunca é para ser usada. É que nem seguro de carro. Você tem seguro, mas você não quer usar nunca. Mas aqueles que não tiveram a reserva, eu creio que vai sofrer mais ainda com essa crise que está por vir, cara. A gente viu o ano passado e muita gente querendo investir, né? Porque a bolsa de valores que não estava num rally extremamente agressivo aí, muito alto a subida aí das ações, né? E muita gente achando que reserva de emergência, renda fixa era tudo besteira, né? Então o pessoal tava muito agressivo e é isso que a gente vê também, um viés comportamental da disponibilidade, né? Da informação recente que a gente tem. Então, quando a gente está no bull market, todo mundo é agressivo, todo mundo é investidor arrojado, 100% renda variável, e isso agora também vai mudar. Eu acredito que no momento que a gente está agora, de medo, incerteza, todo mundo virou conservador, todo mundo quer renda fixa, todo mundo quer ouro, quer dólar, e isso aí é tudo comportamental, né? Então, o meu objetivo que eu prego aqui nas redes sociais e na minha filosofia de investimento que eu estou modelando é investir de maneira totalmente objetiva para a gente conseguir eliminar qualquer viés comportamental. Não interessa se a gente está numa crise ou se a gente está no bull market, a gente tem que saber exatamente o que a gente tem que fazer com o nosso dinheiro, com nossos investimentos e ter aí a nossa reserva de emergência também sempre intacta. Até teve uma pergunta de um seguidor aí, na verdade, ele falou que usou a reserva dele de emergência para aproveitar a oportunidade na bolsa. Eu concordo que a gente está com uma baita oportunidade na bolsa, assim, em crises que pequenas fortunas começam a ser construídas, né? Já diria os grandes investidores, mas agora usar a reserva de emergência para investir é uma extrema irresponsabilidade, né? Talvez falta de conhecimento, ignorância mesmo, mas é totalmente irresponsável. E a nossa missão aqui é tentar eliminar um pouco desses erros aí que as pessoas vão acabar aprendendo, mas da pior maneira possível, né? Sim. Cara, e essa questão de usar o dinheiro o dinheiro da reserva para comprar ações é muito complicado, cara. Porque o que acontece? A pessoa, quando está começando, a bolsa tava 120 mil pontos no começo do ano. Hoje eu estava dando uma olhada antes de entrar na live, ela fechou hoje em 70 mil. Ou seja, se você comprou uma ação por R$ 50, ela caiu 50%, ela foi para 25. Para ela chegar a R$ 50 de novo, ela vai ter que valorizar 100%. E tem muita gente que acha que as ações só se valorizam. Perdeu 5% hoje, mas amanhã se recupera. Mas quando que isso vai se recuperar? A gente sabe que a economia ela gira, hoje ela está baixa, amanhã ela vai se valorizar de novo, mas a gente não sabe quando. E o problema é, se você usar a sua reserva de emergência para comprar suas ações, nesse meio tempo aí de até ela se valorizar, se você precisar de usar seu dinheiro, infelizmente você vai ter um prejuízo. Esse é o nosso papel aqui de conscientizar as pessoas. A Bolsa de Valores está em promoção? Sim, ela está em promoção. Mas você tem que ter toda uma proteção da sua carteira antes de você aproveitar essa promoção. Porque muitas das vezes uma coisa boa, que é essa promoção da Bolsa de Valores, pode se tornar uma coisa ruim para você lá na frente. E é isso que a gente tem que se conscientizar. Às vezes a gente vê muitos grandes investidores aí falando, tem que comprar agora, aproveitar o momento do vale. Beleza. Mas a gente tem que saber também, cara, eu costumo falar que às vezes uma coisa boa para você não vai ser boa para mim agora, nesse momento. E é isso que a gente tem que estar ligado. Exatamente isso. Até fiz um post esses dias falando sobre a tomada de decisões dos investimentos, que está muito ligado a isso que tu falou agora. Como é que geralmente a pessoa toma a decisão? Através da notícia, ler a opinião de especialistas. Uma vez ou outra até a gente fala em alguma ação aqui e tem algum seguidor, por falta de conhecimento mesmo, leva aquilo como uma recomendação, mas, cara, de repente, Petrobras é uma boa ação para mim, pode não ser para ti. De repente, na tua filosofia de investimentos, não investe em estatal, não investe em alguma coisa do setor de petróleo ou commodity. Então, o que é bom para um não é bom para o outro. Então, a gente tem que aprender a ver o que é bom para nós. A gente tem que conseguir entender isso. Eu sei que parece difícil no começo, mas gradativamente, assim, paulatinamente, a gente tem que começar a tomar essa consciência
e, e é sempre hoje o dia, não é amanhã, ontem já pensou, é sempre hoje. Hoje é o dia de começar. Ah, eu tô muito velho para começar a investir, tô muito velho para começar a me organizar, eu já tô com uma família montada, eu já não tenho mais idade para aprender. Ah, isso aí é tudo mentira. Hoje, 1º de abril, dia da mentira, né? Acabei de falar um monte de mentira aqui. Então, a gente tem que começar a ter essa consciência realmente. Então, como que a gente toma decisões na hora de investir? Não é lendo notícia, não é assinando relatório de casa de research, não é pegando dica com um amigo, não é nem vendo eu e nem tu aqui falando sobre isso. A gente tem que ter um conteúdo educacional e ter uma consciência da nossa realidade. Então, a gente toma a decisão com base nas nossas crenças, nos nossos objetivos, no nosso comportamento, na nossa experiência com o mercado, e tudo isso vai trazer a nossa tolerância ao risco. Então isso aí está muito ligado, única e exclusivamente a nós, a você que está assistindo aí. A tua decisão de investimento tem que ser exclusiva com as suas crenças, com os seus objetivos, com o seu comportamento, ou seja, exclusivamente com aspectos ligados a você. Não sei o que você pensa sobre isso. Não, concordo plenamente, cara. Por isso que eu sou totalmente a favor da pessoa aprender a analisar uma ação. Porque muitas vezes ela assina uma casa de análise e simplesmente segue aquilo. Mas, cara, eu estou meio desconfiado com essas questões de sugerir alguma coisa para você investir. Eu acho que o ideal é você aprender a analisar uma ação, ver se aquela ação condizem com o que você quer para você. Por exemplo, tem ação que é recomendada mais pela valorização dela. Eu, por exemplo, eu já sou totalmente a favor dos dividendos. Eu gosto de investir em ações que me deem dividendos. Eu estou para te dizer que eu acho que minha carteira tem mais FIIs por causa dos dividendos do que propriamente a ação dita. Porque eu acredito nessa questão de viver de renda. E como eu gosto muito, eu estou totalmente apaixonado por imóveis. Eu sei que não é o tema da live nossa aqui, mas voltando à estratégia, mas voltando à questão da estratégia, eu acho que é isso que tem que você tem que analisar. A sua estratégia é o quê? Analisar uma ação, ver se você quer investir nela porque ela é boa pagadora de dividendos, ou você simplesmente não quer investir em ações, quer investir em fundos imobiliários. Você tem que aprender a fazer essa análise prévia antes de seguir. Eu acho que é importante, sim, você assinar uma casa de análise para você ter como base. Eu vou começar a procurar por onde? Por essa ação aqui. Beleza, aí você vai começar a pesquisar sobre aquela ação para você ver se você vai investir ou não. Exato. Eu concordo totalmente. Quando comecei a estudar sobre o mercado financeiro, que eu pensei em falar sobre isso e virar educador financeiro, eu queria tirar o CNPI, né, que é a certificação para poder recomendar ações. Eu queria estudar sobre valuation. Cara, a minha cabeça era tudo isso. Só que, cara, o que eu penso hoje, assim, sentando e estudando mais? Cara, a gente tem que se preocupar. A gente, pessoa física comum, trabalhador, que precisa ganhar dinheiro, precisa aumentar a renda, a gente tem que se preocupar com o nosso trabalho, justamente aumentar a renda, porque é quanto a gente aporta que realmente vai importar no longo prazo, né? Eu acredito que a multiplicação aí vai se dar aí ao longo dos anos, com certeza, né? Mas o montante principal aí até os primeiros 10, 15, 20 anos vai ser quanto tu conseguiu aportar. Não vai ser a rentabilidade. Claro que depois, aí, provavelmente pelos cálculos que eu já fiz, depois de 20 anos, a rentabilidade já vai ter um tamanho relevante, até maior que os aportes. Mas nos primeiros 20 anos é aporte que manda. Então a gente que precisa trabalhar, que precisa ganhar mais dinheiro, a gente tem que focar em ganhar mais dinheiro. Então o que eu vejo comigo hoje? Cara, a gente não precisa fazer valuation, a gente não precisa fazer nada disso. A gente tem que saber minimamente analisar os indicadores que a gente tem em plataformas gratuitas aí, como Fundamentos, Trademap. Então a gente precisa ter essa base, sim, saber o que é um PL, um EV/EBITDA, um ROI, o que a dívida representa aí em cada setor, que tem setores que são mais endividados, alavancados. Então a gente precisa saber isso, sim, mas a gente não precisa saber ler um balanço, ver o que está acontecendo na empresa.
Quando tem algum fato relevante, a gente quer ler. Cara, mas se já ser um fato relevante, provavelmente isso aí já está no preço, alguém já sabe antes que nós. Então, a gente que é a pessoa física comum, que precisa trabalhar, ganhar dinheiro, a gente tem que focar cada vez menos nessas coisas mais complexas aí, e é o que eu vejo muita gente pregando na internet aí, analisando ações e tal, de uma forma muito complexa, que acaba afastando, de certa maneira, o investidor iniciante, o investidor comum, e o cara fica lá só pegando dica, porque alguém falou que podia ser boa, mas a base ali, a essência, o básico, que é o que realmente vai importar para a gente conseguir investir numa empresa, às vezes a pessoa desiste de tentar aprender isso por achar que é algo muito complexo, que é o que eu vejo a maioria das pessoas aí que falam exclusivamente sobre ações aqui no Instagram, no YouTube também, acabam espantando esses novos investidores aí. Cara, e aquela questão, né? Quando você está começando, seja qualquer coisa, investir, aprender alguma coisa que não está no seu cotidiano, é normal no começo você ter um monte de palavras estranhas que você nunca ouviu, pessoas falando diferente, falando bonito, e depois quando você estuda, você vê que a parada não é tão difícil, assim, o negócio não é tão difícil. Você precisa ter força de vontade, constância nos aportes, e você tem que estudar, sim, uma questão de estratégia da sua carteira. Por exemplo, eu costumo usar eu vejo muita gente usando aquela analogia de carteira de investimento como um time de futebol. Você tem que ter o ataque, a defesa e o meio de campo. É essa questão que você tem que saber ver o que eu vou proteger, qual é o tipo de investimento que vai servir para a proteção do meu patrimônio. Uma renda fixa, um fundo DI, o Tesouro Selic, o que seja. O que eu vou usar para o meio de campo do meu time? Vou usar um fundo multimercado. O que eu vou usar para o ataque? Eu vou usar ações, eu vou usar FIIs. É essa questão que você tem que estudar para você saber fazer um balanceamento da sua carteira. Uma questão que eu vejo muito hoje em dia também, porque a gente sabe que investir em ouro, investir em dólar, ela é um tipo de proteção para a sua carteira. É essa noção que a gente tem que ver. Quando você olha aí o Ibovespa, se você pegar um gráfico, colocar o Ibovespa, colocar o ouro e o dólar, você vai ver que eles estão totalmente correlacionados. Quando o Ibovespa está descendo, o ouro e o dólar estão subindo. Você pode ver hoje em dia aí que os Estados Unidos também estavam numa crise aí da bolsa deles logo assim no começo, quando o coronavírus começou, essa questão toda, eles também estavam em crise, mas o dólar foi lá em cima. O dólar hoje está 5, você sabe quanto tá? Está mais de R$5, não é? 5,15, entre 5,15 e 5,20. Então, essa noção que você tem que fazer para você fazer essa diversificação, não só em ações, não só em FIIs, mas também em tipos de ativos, que é muito importante. E eu vejo isso também, retrocedendo um pouco, e a principal proteção que, na minha opinião, deve acontecer, principalmente para quem está começando, é a organização financeira, são as finanças pessoais. Essa é a principal proteção que tu tem que ter. Então, qual é, na minha opinião, a principal proteção que tem? É a reserva de emergência. A primeira coisa que tu tem que fazer é a tua reserva de emergência, não adianta. E se tu tem objetivo aí de 1 ano ou até 5 anos, tu não tem que investir em renda variável também. Por quê? Porque vai acontecer isso aí que a gente viu agora. Entre aspas, aí do dia para a noite, as ações aí teve ação caiu aí 80%. CVC, IRB, vamos botar aí os casos mais críticos. Teve uma ação caiu 80%, a bolsa inteira aí caiu quase 50%. Então, a gente não pode correr esse risco. Eu vi, repetindo aí o ano passado, o Ibovespa subindo bastante, muita gente não se preocupando com reserva de emergência, muita gente usando dinheiro que ia viajar esse ano, ou porque queria trocar de carro, ou até comprar um imóvel, e botando na bolsa, porque a bolsa estava se valorizando, tinha ações lá se valorizando 100%, 200%. Então a pessoa foi movida aí pela ganância, enquanto que a gente deve ser um pouco mais racional, né? Não digo nem conservador, porque existe sim perfis mais arrojados aí. Eu, por exemplo, a minha carteira de longo prazo é 100% renda variável. Mas eu tenho consciência do que é isso, eu sei que pode cair 50%, 60%. Então eu tenho consciência exata disso.
mas tem gente que achou que era uma oportunidade de investir na bolsa porque ia conseguir multiplicar o capital mais rápido. Até o Rafael falou ali, só pegando o embalo aqui, o mercado financeiro ele é só uma ferramenta para nos ajudar a multiplicar o patrimônio. Ninguém vai ficar rico somente investindo. Então a gente tem que entender isso, e muita gente vem para o mercado financeiro, muita gente vem movido aí pela ganância, né, que é muito o que o primo rico fala, e isso acaba muitas vezes tirando a pessoa do jogo. Teve uma seguidora que veio me falar exatamente isso, que ela ia viajar, se eu não me engano, e estava com o dinheiro dela todo na bolsa e acabou perdendo. E uma vez por semana ela me manda uma mensagem, pergunta o que eu acho que vai acontecer e tal. Infelizmente a gente não tem bola de cristal, né? Eu acho que ainda a gente vai seguir por algum tempo aí nesse patamar que está a bolsa agora. Então, cara, essa questão aí de usar todo o dinheiro para colocar na bolsa, a gente estava vivendo um bull market aí e de repente, né, cara, essas crises, ela não avisa. Ela avisa assim, ela dá os seus sinais, mas a gente nunca sabe a hora que ela vai vir. Só interferindo aí, essa crise não foi nenhuma crise macroeconômica, né? Não foi nenhuma crise da economia, foi um vírus que veio do nada, né? Então não tinha nem como a gente prever isso. Então, é uma crise que não tem nada a ver com a economia, que nem, por exemplo, a crise de 2008 que teve lá nos Estados Unidos, a gente sabe que estava ligada muito ao mercado imobiliário e tal, aquele boom de imóveis. Agora essa, cara, uma coisa que veio lá da China e a gente nem esperava, eu não esperava pelo menos que vinha esse alvoroço todo que aconteceu. E como eu disse anteriormente, a força para baixo é muito maior do que para cima. Então, se você tá juntando a sua grana para fazer uma viagem ou para fazer alguma coisa, trocar de imóvel e tal, para fazer sua família mais feliz, cara, não faz isso. Não faz isso, porque para você juntar 50 mil reais ou 10 mil reais é um esforço danado, cara. A gente reconhece isso. E você vê seu patrimônio de uma noite para o dia aí, que nem essas 2 semanas atrás teve 2 circuit break, ou seja, ela caiu mais de 25%, 20% em 2 dias, vamos colocar assim. E você vê seu patrimônio com tanto esforço se desmoronando assim, cara, é muito triste. E eu acho, cara, eu tenho certeza que você compartilha muito do que eu vou falar agora. Eu acho muita irresponsabilidade das pessoas que ficam fomentando isso, que ficam atiçando as pessoas, coloca 100% na renda variável, porque eu faço isso, deu certo e tal. Cara, é muito perigoso isso, porque muitas vezes, para mim, é muito fácil ganhar 10 mil reais, mas para você tem que trabalhar um ano inteiro para isso. E eu acho isso muito complicado e é bom as pessoas que estão ouvindo essa live agora se conscientizar nisso, cara. Eu postei uma coisa hoje no meu Instagram falando que uma boa gestão do seu patrimônio, ela não tem que se preocupar só em aumentar seu patrimônio, não, mas ela tem que se preocupar em se proteger também. Não é porque o seu time está ganhando que você vai tirar a defesa. Exato. Tem muita gente que fala mal aí dos fundos multimercado, né? Mas o que eu vejo na maioria deles é justamente o benchmark deles fala mal em relação ao benchmark do fundo do multimercado ser o CDI, né? Mas eu vejo Sim. que, cara, a gente que precisa trabalhar, ganhar dinheiro, que a gente que não quer viver exclusivamente no mercado financeiro, não quer ficar o tempo inteiro sentado aqui acompanhando notícia, tentando fazer valuation, estudando muito, a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Cara, a gente não tem muito que se preocupar com isso, então a gente tem que fazer o feijão com arroz, a gente tem que... Cara, se tu quer bater o Ibovespa, cara, compra o Bova 11. Compra o Bova 11, tu vai ter a mesma rentabilidade do Ibovespa. Não precisa ficar escolhendo ações. Compra o Bova 11, beleza. Então, eu acho que o fundo multimercado tem um papel aí mais defensivo do que ofensivo. Então, eu particularmente não invisto em fundos de investimentos, mas eu entendo quem invista, quem ou por algum motivo não tem tempo nem para fazer uma seleção objetiva ali de ações, ou que realmente não tem interesse, ou tem grandes empresários aí que não têm o tempo realmente de investir, e aí contrata um assessor de investimentos, que basicamente ele vai fazer uma carteira de fundos de investimentos, né? Então, eu acho que o fundo multimercado é um bom
caso para te estudar e ver a composição deles, como que é. Então, quem tiver interesse aí, pegar fundos multimercado, ver os que melhor performaram aí nos últimos tempos, não só no último ano, né? Eu digo aí que tenham pelo menos aí uns 5 anos de histórico e ver como que é a composição da carteira deles, porque alguma coisa de bom eles estão fazendo aí para estar há mais de 5 anos no mercado. Então, acho que é um bom caso para ser estudado aí, uma estratégia de alocação de ativos, né? Sim, cara. E o legal do fundo multimercado é que você já começa diversificado com pouca grana. Uma coisa só que eu aconselho para você fazer no fundo de multimercado ou qualquer outro fundo de investimento. Pega os últimos 5 anos, como o nosso amigo aí falou, o Bruno, e olha em momentos difíceis como ele performou. Olha aí 2017, 2018, que foi o Joesley Day e a greve dos caminhoneiros. Foi 2017 e 2018, acho que foi em maio. Vê como é que ele performou nesse tempo ruim, em relação ao benchmark dele. Vê se ele performou menos, no caso de fundo de multimercado, é o CDI, não é? Acho que é, né? Não sei CDI ou algum tipo CDI mais 5, mas a maioria é CDI, eu acho. Então, vê como é que ele performou em relação ao CDI. Vê também em quais ativos que eles estão investindo. Analisa a lâmina dele, para você entender como é que funciona a cabeça do administrador. Eu acho que para quem está querendo começar a investir em ações, eu falo, cara, quem está querendo começar a investir em ações e sair dessa questão da renda fixa, eu gosto de 2 coisas. Eu gosto de fundos imobiliários e gosto também de fundos, que você já começa a se acostumar mais com volatilidade. Você investindo em renda fixa, você tem aquela coisa certa, que você sabe que vai valorizar e pronto, acabou. Agora, esses tipos de fundos já tem uma volatilidade maior para você ir já se acostumando com isso. Eu acho muito legal. Eu aconselho sim. Então, aí na sua tela, eu estou na parte de cima ou na parte de baixo? Baixo. Na parte de baixo? Uhum. Pessoal, tem um sinalzinho de interrogação aqui, ó. Se vocês quiserem mandar pergunta, manda por aí que fica mais fácil a gente ler depois. Que aí o Bruno, é só você clicar aí, Bruno, que aí aparece as perguntas. Fica mais fácil a gente ler depois. Beleza. Só retrocedendo, então, a parte da organização financeira e da onde investir, né? Pegando o caso ali da seguidora que falou que estava com dinheiro para viagem e acabou botando tudo na bolsa. Hoje eu fiz um post sobre os objetivos financeiros e o prazo que ele tem que ter e também quais ativos que tu pode investir, né? Então, por exemplo, objetivos aí que tu tenha em até 1 ano, seja reserva de emergência ou fazer uma viagem ou alguma coisa, tem que ser renda fixa pós-fixada, né? Seja o Tesouro Selic, Nubank, Banco Inter, um CDB de liquidez diária, ou até mesmo um fundo DI com baixa taxa de administração. Médio prazo, eu considero aí de 1 a 5 anos, então também fazer uma viagem, trocar de carro, fazer um intercâmbio, alguma coisa do tipo. Os mesmos renda fixa pós-fixada, só que aí também tu pode ter uma renda fixa pré-fixada, né? De repente conseguir um CDB, aí, uma carência um pouquinho maior, um LCI, mas tomando sempre em consideração um vencimento para ele casar com a data o resgate lá com a data do teu objetivo. E aí sim, se tu tem objetivos aí acima de 5 anos, tu pode botar todas as classes de ativos aí em renda variável, tu pode botar ações, fundos imobiliários, ETFs, ouro, dólar, aí tu pode arriscar um pouquinho mais, né? Eu acho que falta um pouco também desse conhecimento de separar os objetivos, e tem muita gente que não tem nem objetivo, né? Não sabe nem para onde vai. Então falta muito ainda também essa base educacional das finanças pessoais, comportamentais, dessa base financeira. Então tem muita gente indo para a Bolsa de Valores. O ano passado aí, o número de CPFs mais do que duplicou, só que a pessoa não tem toda essa base teórica aí e mais pessoal, né? Sim, cara. E uma coisa que eu tenho certeza que você já ouviu esse tipo de pergunta. Bruno, qual é o melhor investimento para mim? Cara, eu sempre ouço isso, mas depende, cara. Cada investimento vai depender da sua idade, vai depender dos seus objetivos, vai depender do seu conhecimento, vai depender do nível de risco que você quer correr. Uma questão, e muitas pessoas, cara, pensam que tesouro direto
é só investir lá e pronto, acabou. Não. Analisar uma coisa. Tesouro direto ele pode ser para curto prazo e médio e longo prazo, e médio prazo ou até longo prazo também, numa carteira previdenciária aí tem Tesouro IPCA 2035, 2055. Só que se você escolher um tesouro IPCA, ele é muito mais conservador do que um tesouro prefixado. Porque, por exemplo, a gente tem uma taxa Selic aí que está a 3,50 e pode ir a 3,55, eita, 3,75 e pode ir a 3,25. Mas também, se a economia aí se a economia aí der um boom para cima aí, as coisas começarem a ficar em ordem, pode ser que o Tesouro Selic vá para 6,5 ano que vem, vamos supor assim. Você tem que ter essa noção, porque a taxa Selic está baixa. Consequentemente, daqui a um tempo a inflação vai subir. E se você escolher um tesouro prefixado a 4%, um exemplo assim, e a taxa e o IPCA tiver daqui a 2 anos a 4%, você não vai perder, não vai ganhar nada. Você vai estar, às vezes, muitas vezes, menor, ganhando menos que a inflação. Eu acho que é muito legal também em relação ao tesouro, aos títulos do tesouro, você ter essa consciência que uma forma de você se blindar também é escolhendo um tesouro PCA+, porque você, como não sabe como vai estar o cenário econômico daqui a um tempo, você vai estar se protegendo também escolhendo esse tipo de investimento. Agora, se for uma coisa que você encontra uma taxa muito boa no tesouro prefixado aí, você pode arriscar. Só que você tem que ter essa consciência que o prefixado ele é mais arriscado do que o IPCA. Até o Filomeno falou ali, longo prazo recomendado, acho que ele está falando justamente do IPCA, né? Então, se tu vai investir aí pro longo prazo e tu quer botar a renda fixa nessa tua parte do longo prazo, com certeza o Tesouro IPCA ali é um bom ativo, sim. Até no próprio site do Tesouro lá tem o simulador, né? Tu consegue fazer uma simulação muito fácil lá e ver que realmente é muito seguro, salientando se tu levar até o vencimento, né? Porque até o vencimento a gente tem a marcação a mercado e esse cenário que tu trouxe agora aí de aumentar aí a taxa Selic pode ser que prejudique no curto prazo a rentabilidade do Tesouro IPCA. Então, só você tentar isso, se tu for realmente botar o IPCA na tua carteira, sabe que tem a marcação ao mercado, então a renda fixa também varia, né? Tem muita gente que acha que não varia, mas existe a marcação ao mercado. Só você tentar um pouco nesse ponto aí. Eu estava assistindo um vídeo do Bruno Perini há um tempo, quando a taxa Selic estava 6,5%, não, 6,5% não, né? 6,5% tem pouco tempo, mas ele pegou naquela época que a taxa Selic estava aí 12%, ou seja, os títulos do Tesouro IPCA estavam lá em cima, cara. E ele comprou títulos daquela época e vendeu agora com o Tesouro Selic embaixo, ou seja, ele falou que ele ganhou muito mais vendendo esses títulos usando aí da marcação ao mercado do que propriamente dito das ações. E tem muita gente que não tem essa noção, que tem como você investir até em títulos de tesouro e ganhar muito mais do que ação. E também tem a questão eu estava lembrando de te falar. Eu estava olhando ontem o Tesouro IPCA 2035, ele estava com uma taxa até boa, por causa desse tumulto que está havendo aí em relação a essa crise. Ele estava com uma taxa de 4,55. No final do ano passado, ele estava 3 ponto alguma coisa, ou seja, ele já teve um. Pode ser que, se as coisas normalizarem, pode ser uma boa estratégia, mas é aquele negócio, né? A gente não tem bola de cristal para saber se é ou não. Então, aí no longo prazo, a gente pode ter todas as classes de ativos, né? Renda fixa pós-fixada, renda fixa pré-fixada, renda fixa atrelada à inflação, ações Brasil, ações Estados Unidos, dólar propriamente dito, ouro. Então, a gente pode fazer um mix de todas as classes de ativos, né? E até criptomoedas também, né? O Bitcoin, que foi uma surpresa, né? Porque eu via muita gente falando aí que era o ouro digital, não sei o que é, e tomou uma porrada também incrível, né? Então, acabou indo por terra essa teoria do Bitcoin aí. Eu particularmente não invisto em Bitcoin
E depois dessa aí que era para confirmar realmente, né, que ele poderia passar por uma crise e acabou confirmando aí que não está conseguindo passar. Então, eu acho aí um ativo meio arriscado, prefiro ficar de fora, né? Eu sei que tem muita gente que investe aí em criptomoeda e tal, mas eu particularmente prefiro ficar de fora, ainda mais agora que ele se confirmou que não consegue passar por uma crise tanto quanto o ouro, né? Que o ouro a gente sabe que está estabilizado ali como deveria ser. Cara, minha questão em relação ao Bitcoin é o seguinte: eu nunca confiei. Simplesmente pelo caso seguinte, eu não sei o que aquilo faz aquilo se valorizar, o que faz desvalorizar, eu não entendo, realmente. É compra e venda, né? Não tem mais nada. É compra e venda. E se você parar para pensar, você sabe o que faz uma ação de uma empresa se valorizar. Você tem os análises do balanço dela, você sabe em qual nicho que aquela empresa trabalha, você entende o negócio daquela empresa. Agora, Bitcoin, cara, eu simplesmente não gosto, não gosto. Tô fora também. Tô fora também. Até teve uma época que eu pensei em ter ali um pouco na carteira, simplesmente só pela exposição, né? Porque realmente a teoria é essa, mas acabou me confirmando agora que foi uma boa decisão não ter colocado ele na carteira. E também é uma coisa que eu até, quando as pessoas me falavam, até falava um pouco do Bitcoin, do ouro, por todo mundo falar, né, que é uma reserva de valor, só que agora eliminei total aí da minha vida aí o Bitcoin também de tentar ver, não vou nem sugerir para que as pessoas estudem ele, porque na minha visão não é uma boa, então não vou transmitir isso aí para ninguém também. Mas fica aí, quem quiser procurar, vai conseguir achar na internet aí, mas da minha visão não vai partir. Quem quiser, boa sorte, né, cara? Então, como que tá a tua carteira de longo prazo hoje, Tarcísio? A percentual carteira... assim, de classe de ativos? Cara, o que está acontecendo? Eu tô meio cabreiro com essa questão aí dessa crise. Eu acho que ela, como eu disse no começo, eu acho que ela vai ser muito maior do que a gente está esperando. Eu tenho aumentado bastante minha posição em minha reserva. Eu tenho aumentado bastante, consideravelmente. Eu tenho, vamos botar aí, 30% em ações e o resto tudo em FIIs para longo prazo. Eu gosto muito de FIIs. Tem sofrido bastante também, mas eu acho que, sei lá, é meu estilo, eu gosto muito. Sim, sim. Então, no longo prazo é 100% renda variável? Sim, longo prazo sim, mas eu tenho aportado menos. Sim. Vamos botar tem assim, se colocar a reserva. Aí. Sim, eu tenho aumentado minha reserva, cara. Até porque eu não sou concursado, então eu trabalho em 2 empresas, mas a gente não sabe aí como é que essa economia está aí, essa dinheiro, eu tenho me precavido bastante. Eu também, eu tenho a minha reserva de emergência, mas daí eu não conto ela na minha alocação de ativos, né? Tipo, eu não conto ela como um percentual, porque para mim ela é um dinheiro à parte dos meus investimentos, entendeu? Até para não correr o risco de eu querer misturar e fazer que nem muita gente fez aí de rapar a reserva para conseguir investir. Eu sou servidor público, então querendo ou não tenho uma certa estabilidade, né? Posso me dar o luxo de ter uma reserva um pouco mais enxuta, mas também nem tanto, né? Porque a gente sabe que já teve vários estados aí que teve salário parcelado, então a gente tem que estar sempre precavido, apesar de ser servidor público, a gente tem que estar sempre precavido e a estabilidade é uma mera ilusão, né? A gente tem estabilidade, com certeza, devido às leis e tal, mas na prática, se tu for analisar bem a fundo, é uma ilusão. Então a gente tem que estar assim, bem calçado, aí, bem protegido com a reserva de emergência, que é, na minha visão, aí a principal proteção de qualquer investidor ou não investidor, assim, até numa empresa, né? A gente está vendo aí que quem não tem capital de giro, quem não tem um caixa aí, muita gente vai ter que acabar fechando as portas aí, demitindo funcionário, então vai ser uma coisa muito ruim. Mas aí a minha carteira de longo prazo, então eu tenho 60% em ações no Brasil, 30% em FIIs e 10% em ações no exterior. Então eu foco mais aí em ações e também ações mais de crescimento, né? Ao contrário de ti que falou aí que é mais dividendos, eu não considero o dividend yield um fator importante para mim, porque
eu prezo por crescimento, né? Então, por exemplo, eu prefiro uma empresa que tem um payout baixo do que uma empresa que tem um payout próximo a 100%. Então, eu não me incomodo muito com isso, porque eu acredito que a empresa, reinvestindo nela mesmo, no futuro ela vai dar os dividendos. Que um caso bem emblemático é o caso da Apple, né? Passou muitos anos sem distribuir nada de dividendos. Cresceu, se tornou a maior empresa do mundo. E quando distribuiu um absurdo. Então, eu tenho um pouco essa visão aí mais de crescer. E aí, quando a empresa chegar numa certa maturidade, lá num tamanho que já fique mais difícil ela crescer, né? Então, aí que ela vai começar a distribuir os dividendos. Sim, eu gosto muito de setores perenes e que faça essa distribuição. Eu não olho os dividendos como pré-requisito para mim escolher um ativo. É apenas um deles. Mas é simplesmente por gostar mesmo, de ver aquela renda caindo lá todo mês na minha conta. É bom. Mais hoje eu recebi a notificação do Kim lá que tá caindo, que esse mês ia cair os proventos lá. Aí, que maravilha. Dá uma alegria. Pô, nem fala, cara. Tem alguém que mandou alguma pergunta, cara? Não, tô cuidando aqui, até agora ninguém perguntou nada aqui. Aqui tem uma do Stories lá que aparece aqui, que eu abri uma caixinha lá nos Stories e que eu botei lá do dia da mentira, né? O cara falou que comprar ações da Oi a R$1 e pouco aí é o 1º de abril, né? E a gente viu muita gente, né, cara, comprando ações da Oi, né? Cara, eu nunca vou conseguir entender isso. A pessoa tá entrando no mercado financeiro agora, vai comprar ações de uma empresa falida, recuperação judicial, sendo que é muito mais fácil tu comprar uma ação de uma empresa aí que já está há anos no mercado, dando lucro. Cara, eu não... Tem certas coisas aí que realmente não consigo entender. O cara para mim, cara, eu não tô querendo ser polêmico, mas eu acho que para mim essas pessoas, quando começam assim, começam errado. Começam achando que o Bolsa de Valores é cassino. Que ele já começa especulando, cara, jogando uma coisa que acha que vai se valorizar, que ele vai ficar rico com isso. Eu estava até vendo uma propaganda, tem pouco tempo, acho que semana passada, e tem um amigo que ele investe em ações da Oi. Eu até mandei zoando para ele, porque eu acho que é a Toro. Você fazia um investimento de R$1.000, você ganhava. Então, aí eu mandei para ele, pô, cara, o negócio tá ruim para Oi, cara, tá dando de graça assim. É complicado. É impressionante, né? Mas, e aí acaba sendo essas pessoas que depois vão dizer exatamente o que tu falou, que a Bolsa de Valores é cassino, que só perde dinheiro, e é o que está acontecendo, né? Assim como muita gente comprou, aí do meio do ano passado para cá, lá comprou a 110, 120 mil pontos, a Bolsa caiu agora, foi caindo 90, 80, 70, 60, 60 e pouco, chegou ali, né? E, cara, e aí com certeza absoluta, teve muita gente que vendeu. Então o que a pessoa está fazendo? Comprando na alta e vendendo na baixa. Exatamente tudo aquilo que, cara, se tu perguntar para qualquer educador financeiro, todo mundo vai dizer que isso vai acontecer, todo mundo fala que isso vai acontecer e não é para te fazer, e a pessoa realmente vai lá e faz. É por isso, cara, que o viés comportamental, né, é muito difícil da gente conseguir eliminar ele, né? E eu tento eliminar ao máximo, cara. Eu tento eliminar ao máximo. O rebalanceamento também, teve muita gente que mandou mensagem, será que tá na hora de comprar? Será que eu espero? Será que eu vendo? Cara, tu tem que ter isso na tua estratégia. Tu tem que saber. Não é eu que tenho que dizer pra ti se tu tem que comprar ou se tu tem que vender. Tu tem a tua estratégia. Eu, por exemplo, como sou assalariado, eu faço meu aporte mensal. Claro que às vezes tem um dinheiro da minha esposa ou alguma outra coisinha que entra aqui da educação financeira, mas vamos botar no grosso aí, é o meu aporte mensal. Cara, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer com ele. Eu sei exatamente aí o meu percentual, é 60% ações, 30% fundo imobiliário e 10% sonho exterior. Cara, eu vou trabalhando com esse percentual. Qual que está mais descontado, qual que precisa dar uma rebalanceada. Então, não tem mistério, eu não fico me debatendo, procurando. Cara, o meu aporte ali é o tempo de eu abrir o home broker e lançar uma ordem. Eu não perco mais que isso para analisar um investimento meu no mês. Então é bem simples. Eu não sei se está acompanhando também aí que eu comecei a fazer
uma carteira de ações aí pública, né? Aberta ao público. Então, todo mês eu vou lá e boto R$ 500. Cara, também, eu rodei uma seleção de ativos ali com base só no EV/EBIT. Então, eu peguei fiz um filtro meu ali, até depois vou fazer um vídeo no YouTube explicando como é que eu fiz. Mas, cara, peguei o site do Fundamentos lá, rodei, fiz uns filtros ali de liquidez e tirei algumas coisas de dívida ali e peguei empresas aí com EV/EBIT mais baixo aqui. O que o EV/EBIT é? Ele dá basicamente aí o quanto de lucro a empresa consegue gerar com o tamanho que ela tem, né? Então, quanto menor, quer dizer que a empresa vai conseguir ter mais lucro com uma infraestrutura menor. Então, basicamente, aí te dá quanto que a empresa ainda pode crescer, né? Então, quanto ela pode ainda gerar mais de lucro com o atual tamanho dela. Então, é uma estratégia que eu fiz totalmente objetiva. Rodei ali, peguei o site de fundamentos, rodei os indicadores deles ali e só botei. Cara, e é isso que eu faço. Não fico analisando casos de análise, lendo todos os relatórios das empresas que as casas de análise vão. Claro, eu leio, mas mais para um conhecimento, porque eu gosto do assunto, entendeu? Não que isso vá ser determinante na minha decisão. Não, isso aí não é determinante na minha decisão. É só mais um embasamento para eu ir ganhando experiência, porque, cara, eu e tu, a gente quer viver da educação financeira, a gente quer ser educador financeiro, a gente gosta disso. Cara, mas a pessoa que está nos assistindo aqui, ela quer investir, ela quer saber como fazer o dinheiro dela multiplicar. Então, ela não precisa ficar sentada, estudando, lendo relatório, fazendo um monte de coisa, entendeu? Isso, um monte de coisa que a gente faz. Ela não precisa. Deixa eu ver aqui, virou a minha tela, que eu acho. Deu. Então, é isso que eu prego, né? Tentar eliminar ao máximo viés comportamental, ser o mais objetivo possível, gastar o menor tempo possível se preocupando com qual ação comprar e gastar o maior tempo possível tentando ganhar mais dinheiro. Sim, cara. E você falou aí de quando você senta, você abre o home broker e investe o mais rápido possível. Quando a gente tem uma estratégia pré-definida, né, cara, a gente não fica com dúvida nenhuma quando acontece uma coisa dessa, uma queda brusca dessa. Eu costumo brincar que a gente nem se abala, porque a gente já sabe o que a gente vai fazer. Uma coisa relacionada também à queda, muitas pessoas falam assim, Tarcísio, eu perdi dinheiro porque minha ação caiu. Cara, muitas pessoas olham uma ação como um número apenas, e não é isso. Uma ação é uma empresa que está por trás. Aquela empresa, porque as ações caíram, ela não perdeu os fundamentos dela. Se você vender aquela ação, quando ela está em baixa, você vender ela mais barato do que você comprou, aí sim você perdeu dinheiro. Quando você sabe o que você está fazendo, você confia na empresa, confia no ramo. Tem ramos, nessa crise aí foi inevitável. Tudo caiu. Eu não vi até hoje nenhuma empresa que não caiu nem 1% aí nessa crise que teve. Mas as empresas não perderam os fundamentos dela. Então é isso que você tem que ver. A queda de uma ação ela é temporária. Depois, se você fez o dever de casa certo, você soube escolher, você analisou aí os números como deve ser analisado, você não tem que se preocupar com isso. Você investiu numa empresa, não em um número. Né? Por isso que muitas... Pode falar. E a empresa tem pessoas por trás, né? Então, tem gente trabalhando, tem gente que está lá, que não quer perder o seu emprego, que quer ver a empresa crescer. Então, cara, muita pessoa é meramente especulativo. Então, eu não sou contra quem entra no mercado, mas com a consciência da especulação. Por exemplo, um cara que é swing trader, um cara que eu até gosto de swing trade, eu faço algumas operações, cara, mas eu tenho consciência que daí é meramente especulativo. Agora o cara entra querendo investir por longo prazo, especulando, aí tá misturando conceitos, né? Tá misturando informações que, cara, sem dúvida nenhuma, mais cedo ou mais tarde, vai dar prejuízo pro cara. Vai dar prejuízo e tomara que não seja aquele risco da ruína lá, né? Que é o que tira o cara do jogo. Então, tem que estudar, cara. Tem que estudar, querendo ou não, tem que estudar. Tem um professor da faculdade que fala pra mim ou fala pra turma, né? Cara, 5 minutos por dia. Se tu estudar 5 minutos por dia, é o suficiente. Não precisa mais que isso. Só que a maioria das pessoas pega o celular só para entretenimento, né? É válido, eu também gosto de entretenimento, mas, cara, se tu tirar 5 minutinhos ali,
Cara, para olhar um IGTV aí, tu posta bastante coisa no IGTV, olhar um videozinho no YouTube, cara, não precisa ser meu, cara, pode ser do primo rico, de quem for, de quem tu se identificar. Cara, foi assim que eu comecei, cara, comecei a olhar videozinho no YouTube. E comecei a me reorganizar, comecei a estudar mais sobre o assunto, comecei a me interessar e hoje é uma coisa que eu respiro, né? Então, não estou dizendo para te fazer isso, mas para te saber o mínimo possível para conseguir se organizar e não fazer cagada com dinheiro que, como tu mesmo falou mais cedo, é tão suado para a gente conseguir, né? A gente tem que trabalhar um mês inteiro para, às vezes, conseguir um salário que muitas vezes é difícil até do cara conseguir sobreviver. Não digo nem viver, né? Mas sobreviver. Então é complicado. Sim, cara. E aquele tipo de pessoa, se você... Eu acho, tá? Às vezes eu sou até um pouco duro em relação a isso. Se você quer começar a investir em ações, quer começar a investir em fundos imobiliários, se você não gosta de ler um relatório, você não gosta de estudar sobre a empresa, eu acho que isso não é para você. Você tem que... Poxa, seu dinheiro que está ali, você está sendo sócio de uma empresa, você está sendo sócio de um empreendimento imobiliário. Como você vai entrar numa sociedade com o seu João da padaria sem saber do que ele vende, como é que faz o pão dele? Não tem cabimento. Se você não gosta de estudar, você fica na renda fixa mesmo, cara. Eu sou meio duro em relação a isso. Ou então, no máximo, aprende a olhar pelo menos o básico, que é um relatório de uma lâmina de um fundo, e começa a investir através de fundos. Não, eu acho que o básico todo mundo deveria saber. Deveria ser matéria na escola, né? Deveria ser. Eu acho. Cara, eu acho que. Até vi um post, acho que foi do Gabriel Trindade, acho que foi hoje. Cara, que talvez depois disso a educação comece a sair do século XIX, né? Que o modelo educacional ainda é o mesmo de 200 anos atrás, cara. Não, a gente não evoluiu ainda. Então, talvez seja um marco aí para começar a mudar um pouco esse modelo educacional e tantas outras coisas que deveria ter na escola aí, não vamos entrar no mérito agora, mas vendas, oratória, empreendedorismo, direito. Cara, tem gente que não sabe seus direitos, cara. Tem gente que está no isolamento aqui, acha que não pode sair de casa porque, cara, o direito de ir, vir, permanecer, claro que com os devidos cuidados, né? Mas a pessoa pode sair na rua. Eu entendo que tem o risco do coronavírus, da contaminação e tal, mas, cara, tem alguns direitos. E tem muitos direitos aí, tem até, eu gosto de um perfil eu acho que é da Rita, depois eu posso compartilhar aí, que ela é formada em Direito e ela posta muito conteúdo de educação financeira em relação a direitos que podem fazer tu, de repente, não pagar uma multa ou conseguir algum desconto em alguma coisa. Tudo direitos que o cidadão tem que ele não sabe que ele tem. Então, várias coisas aí da nossa educação aí que são bem falhas, né? Sim, eu estava olhando uma reportagem que saiu na Exame há um tempo atrás já sobre a educação financeira na escola esse ano, que começou em alguns estados, se não me engano, Paraná e tal. Então, sem querer cortar aí, tem 4 minutos aqui. Tá, você é rapidinho. E o presidente do Banco do Brasil falou que em tal ano, em quantidade, não sei se em 10 anos, o número de inadimplência no país ia diminuir drasticamente só implantando a educação financeira nas escolas. Para ter uma ideia como isso é importante, né, cara? Não só a educação financeira, mas o brasileiro conhecer os seus direitos. Eu acho que você, quando não conhece os seus direitos, você é enganado mais fácil, né? Minha esposa também, ela é formada em Direito, e às vezes a gente fica conversando aqui várias coisas que as pessoas têm direito e não sabem. Complicado. Então, considerações finais aí, olhei aqui, não tem nenhuma pergunta. Vamos fechar aí a live, então. Obrigado mais uma vez aí, mais uma live. Espero que a gente possa fazer. Com certeza vamos fazer mais aí. Agora que eu sei que tem um cara que gosta bastante de fundos imobiliários, também podemos fazer uma mais específica aí na próxima live, de repente. Vamos falar um pouco sobre fundos imobiliários, que é um bom ativo aí para fluxo de caixa, né? Tá pagando aí dividendos mensais. Vai dar uma quedinha agora esse mês aí. Tem muito FII que anunciou que não vai pagar, né? Mas faz parte do jogo. Com certeza. Fundo, ainda mais de shopping, cara. Vai cair
drasticamente. Mas estamos aí. A gente sabe dessa consequência, né, que pode ter. Brunão, cara, mais uma vez eu agradeço, cara. Foi uma bela conversa. O tempo passou aqui rapidinho, nem vi. E sempre pode contar comigo aí pra gente trocar ideia. Pessoal, vocês que me seguem, estão assistindo a live, segue o Bruno aí. Segue ele no canal dele lá também. Só conteúdo de primeira. Vou deixar a live gravada aqui, então também quem tá no meu perfil aí, segue o Tarcísio lá, valorize seu dinheiro. A gente tem uma parceria muito grande aqui, o conteúdo dele é ótimo, ele posta bastante coisa no IGTV, muito dando a opinião dele sobre o assunto, ele mesmo falou que às vezes ele é meio duro. Mas, cara, é a realidade. Às vezes a gente não gosta de escutar as verdades, né? Mas é o que a gente precisa escutar. Então, segue lá que com certeza é conteúdo de excelente qualidade e vamos preparar a live dos fundos imobiliários aí, então. Vamos, cara, na hora que você bem quiser. Breve. Tá? Valeu, cara. Valeu, abraço. Valeu, Migão. Tamo junto, valeu. Valeu.